Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu estarei fazendo a sessão de número 2 acerca da playlist de título O Ciclo da Autossabotagem, né? E aí, tratando-se dessa playlist, eu venho, fazendo alusão a esse livro aqui. Já mostrei na seção 1, né? O título do livro é O Ciclo da Autossabotagem, né? Que são aí os ciclos destrutivos, né? Que nos permeiam, sabe? E para corrigir um equívoco que eu cometi na seção 1, eu gostaria de salientar, né, que no vídeo 1, na seção 1, eu frisei que é um livro que foi aí composto por dois autores, o Stanley Rosner e a Patrícia Hermes. E aí eu frisei que esses dois autores traz aí na escrita, né, os casos clínicos. Os casos clínicos que venham aí a demarcar a questão da autossabotagem. E aí, como o livro é da minha namorada, né, ela fez um apontamento. Na verdade, os dois autores, né, não são aí clínicos, não são psicólogos clínicos, e na verdade o psicólogo aqui é Stanley Rosner, né? Ele é PhD em psicologia, como frisei na seção 1, e a Patrícia Hermes é uma escritora renomada, uma grande escritora, né, que foi quem fez as composições tratando-se aí da escrita, né? Ou seja, Stanley demarcou as ideias, Stanley fez alusão aos seus casos, às suas percepções, às suas ideias mesmo, né? E aí a Patrícia Hermes pôs isso em termos de uma escrita bem viável até para quem não é da área da psicologia, né? Para que possa ficar realmente uma escrita acessível para todos. Então, dando continuidade ao que é abordado no livro, né, o Stanley ele vai contar, vai fazer alusão a mais um dos seus casos, que é o caso em que a Essie foi até ele pela primeira vez, e essa paciente foi até ele, né, no dia 11 de setembro de 2001. E para quem não lembra, essa data em específica é uma data, né, que vem aí a marcar a vida de todo ser humano, né, que está aí existenciando no mundo, sabe? Porque foi a data em que houve a tragédia nos Estados Unidos concernente às Torres Gêmeas, né? Aquele atentado terrorista. E aí a Essie procurou Stanley nesse dia, né? Foi um dia assim bastante traumático, digamos assim, né? Muitos nesse dia estavam aí aterrorizados, traumatizados, né, com esse acontecimento. Para quem acompanhou, né, foi algo aterrorizante, sem falar para aqueles, né, que estavam lá no local do acontecimento. Com certeza foram os mais traumatizados, né? Com certeza foram os mais aterrorizados.
quem presenciou, né, esse acontecimento, eu digo em presença física, né, ficou aí realmente marcado por um dia bastante aterrorizante. Esther, ela não conhecia ninguém que estava lá e ela também não estava lá, sabe? Mas o que é que acontece? Quando ocorreu o fato, quando o World Trade Center transformou-se em cinzas, né? O mundo da Esther também virou cinzas, como conta o Stanley através da Patrícia Hermes, né? O mundo dela virou cinzas. Ela ficou traumatizada, apesar de não estar lá, apesar de não ter presenciado fisicamente. Ela ficou traumatizada, ela ficou aterrorizada, ela se viu aí munida de um pânico e praticamente incapaz de agir. Então, pelo que eu entendi, no mesmo dia ela foi em busca de ajuda psicológica, né? E aí foi quando o Stanley começou aí a trabalhar, né, essa sensação em si que ela sentiu nesse dado momento, tá? E aí depois de algum tempo, depois de algumas sessões, ficou claro que ela se via como uma pessoa medrosa. Depois de algum tempo, né, no decorrer das sessões terapêuticas, ela se viu incapaz de lidar com o mundo, como uma adulta mesmo, sabe? Ela se queixava, conta o Stanley, ela se queixava de tudo, sabe? Mas ela não conseguia ir adiante. Tava tudo muito desordenado, digamos assim, para ela, mas ela não conseguia agir, ela não conseguia tomar nenhuma atitude que viesse aí a mudar o seu contexto, né? E comumente ela ficava apavorada com os acontecimentos mais corriqueiros, né? Este era o modo de ser da Esther, né? Antes mesmo do dia da tragédia, antes mesmo desse acontecimento nos Estados Unidos, este já era o modo de ser dessa paciente, né? Mas com esse acontecimento, a partir do momento que houve esse terrível acontecimento, ela havia aí chegado no ponto culminante do desespero, né? Bom, e aí durante as sessões terapêuticas, né, psicoterapêuticas, alguns insights foram aí surgindo com clareza, né? E a partir do momento que o Stanley ia trabalhando, né, todo esse sentimento, a partir do momento que ele ia trabalhando essas sensações, né, os insights foram aí surgindo com clareza. E a Esther, ela decidiu enfrentar uma situação, né, situação esta que ela se recusou a enfrentar e admitir por muito tempo, né? E aí, tratando-se dessa situação, eu me refiro ao fato de o pai dela ter tido relações sexuais com ela dos 9 aos 14 anos de idade, né? Aos 14 anos, a partir dos 14 anos em diante, é que ela se viu aí munida de uma força maior, ela se viu aí suficientemente crescida para exigir que ele parasse, sabe? E ela nunca contou nada para a mãe dela, né, segundo o Stanley, porque ela achava que a mãe não ia acreditar nela, sabe? Então ela preferiu guardar e viver aquilo ali
até o momento em que ela tivesse um pouco de força para fazer com que o pai dela parasse de abusar ela sexualmente. E aí, o que é que acontece? Toda a sua vida, todo o sentimento de desamparo, esse sentimento que aparelha a Essie, né, o medo, o desespero, né, está aí na base de ter que se submeter, sabe? Ela teve que se submeter a essa situação porque ela não tinha muita escolha, entende? Para ela não havia escolha. Ela não tinha forças para lutar contra aquilo, sabe? Porque ela não tinha ninguém que a defendesse daquilo. Ela estava sozinha naquela situação e a única saída era se submeter àquilo, sabe? E aí tanto a vida interior quanto a vida exterior estavam aí fundamentadas nesse acontecimento, nessa sensação de não ter o controle. Ela, por ser uma criança, não tinha o controle sobre a situação, sabe? Visto que quando o ser humano é criança, quem o controla, quem, né, o protege, quem o resguarda, digamos assim, são os pais mesmo, sabe? E se ela se viu ali diante de uma situação em que um protetor, alguém que deveria exercer a função de protetor, né, estava ali abusando dela, fazendo mal a ela, então ela se viu totalmente desamparada, totalmente desprotegida. Porque eu acho que o sentimento é esse, sabe? Pô, se uma pessoa que era para me proteger faz isso comigo, com quem é que eu vou poder contar? Né? Então todo esse fato, toda essa facticidade moldou a vida dela, sabe? Ela havia sido abusada sexualmente por seu pai, né, na infância, e a vida sexual adulta foi destruída por esse pai, né? E aí não é de estranhar o porquê que esse acontecimento do dia 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, tenham aí levado, né, esses acontecimentos levaram a Essie a um estado de pânico mesmo, a um ponto culminante de desespero. Porque, era uma situação ali, né, de desamparo. Aquelas pessoas que estavam no local estavam desamparadas. Elas não tinham controle da situação, sabe? Elas não tiveram vez, elas não tiveram escolha. Algo invadiu aqueles prédios, sabe? As torres gêmeas. E aquelas pessoas ali não tiveram nenhum poder de escolha, sabe? Estavam ali totalmente desamparadas. Eram pessoas que ali não tiveram vez. Então isso remete a esse desamparo. Ela foi invadida sem o consentimento dela, sabe? Quando criança. Ela foi a criança que não teve vez. No local que ela achava que estava protegida, ela foi invadida de modo abusivo pelo pai, a pessoa que deveria a proteger, entende? Então, é como eu falei, sabe, na sessão 1, tratando-se dessa temática. O que aconteceu a Essie, né, a questão de sepultar sentimentos traumáticos, experiências e memórias acontece. Isso acontece comumente a muitas pessoas, né? Esse sepultamento, né, o enterrar essas experiências não significa dizer que essas experiências, essas memórias, né, esses traumas
estejam mortos, sabe? É algo que vai estar ali mexendo com a vida do sujeito o tempo todo, né? Essas experiências, essas memórias, esses traumas se incorporam, sabe? Se anexam mesmo, ou seja, tornam-se aí parte fixa da imagem que as pessoas têm de si. E é aí que entra a questão da repetição, é aí que entra a questão do ciclo da autossabotagem, entende? Essie era a criança indefesa, que se sentia frágil, que se sentia exposta ao mundo perigoso, porque, como eu disse, a pessoa que era para protegê-la, sabe, estava fazendo mal a ela. Então ela se viu ali munida de uma vulnerabilidade, sabe, munida de uma fragilidade, né? Estava ali munida da sensação de que ela estava exposta a um mundo perigoso. E aí ela carrega essa imagem se repete, entende? Na vida adulta, no modo de se ver, no modo de se relacionar com os outros, né? Aí entra a questão do ciclo da autossabotagem. Ela não sabia por quê, ela não sabia por qual motivo, ela não conseguia explicar isso, ela não conseguia entender por que o modo de ser era aquele, né? Havia uma lacuna, como diz Stanley, havia uma lacuna entre o que ela sentia e a base das sensações que produzem aí certas percepções. Havia uma lacuna onde essa lacuna estava ali em aberto e, enfim, entre o que ela sentia e as sensações há um buraco negro, sabe? No sentido de que ela não conseguia encontrar uma ligação para aquilo, né? Bom, sob vários aspectos, as crianças, elas não controlam a vida delas, né? E Essie, ela permanecia nesse ponto da infância, né? Ela permanecia nesse ponto da infância, onde ela não conseguia ter controle sobre isso que ela estava sentindo, ela não conseguia ter o controle sobre essas sensações, ela não sabia o porquê, né? Algo acontece e ela não está presente fisicamente diante do acontecimento, mas aquilo mexe pavorosamente com ela. Ela se sente aí em perigo, ela está aí munida de um medo indescritível e sem controle, sabe? Ou seja, ela está presa nesse ponto da infância, né? E aí o Stanley, ele narra, né, por meio de Patrícia Hermes, ele vem aí dizer, ele vem aí expressar o quanto que para ele também é difícil, sabe, tomar parte dessa exumação das emoções, tomar parte aí, né, da exumação dessas memórias dolorosas que já estão sepultadas, né? E aí ele salienta, né, como que ele pode justificar a retirada de dados do inconsciente, né, que são aí dados, que são aí conteúdos, elementos que às vezes o paciente trabalhou a vida toda para ocultar, não apenas do mundo exterior, mas de si próprio, né? E aí aquilo estava ali sepultado, escondido, oculto, né? E se estava sepultado, escondido, oculto, né? Havia sem dúvida uma boa razão para isso, né? Ou seja, aquilo ali estava sepultado porque aquilo ali traz sofrimento, cara. E aí ele cai nesse questionamento, entende?
como que ele se atreve, né, a desenterrar isso, a mexer em algo que talvez seja causa de grande sofrimento, levando-o para a consciência, né? O porquê disso? O porquê que o profissional vai aí lutar para que esse feito seja validado na vida do paciente, né? Até porque o passado não é passível de mudança, né? O passado não vai ser mudado. E se o passado não vai ser mudado, então qual a finalidade de fazer isso? Qual a finalidade disso, né? E aí o Stanley mesmo responde: é fazer com que esse conteúdo que está sepultado chegue à consciência. E é bem mais que isso, não é só isso. É bem mais que isso, vai para além disso, sabe? A criança que vive ali no adulto, a criança que sepultou seu passado traumático, revive esse fato várias vezes. A repetição, o ciclo da autossabotagem, né? Revive esse fato várias vezes. Porque essa criança, ela que está ali, naquele adulto, ela está tentando inconscientemente dominar aqueles eventos incontroláveis, aqueles eventos que ela não conseguiu dominar e que foram traumáticos para ela, sabe? Então, a facilidade, né, ou seja, na verdade, a finalidade é facilitar a mudança, ajudar essa criança indefesa a se tornar o adulto livre, com o controle da própria vida. Porque esse adulto está sendo controlado por essa criança que está ali inconscientemente tentando controlar aquele evento que naquele dado momento foi incontrolável. E aí essa criança se repete na vida desse adulto. Então, trazer esse conteúdo, essas memórias traumáticas para a consciência, tem aí como finalidade facilitar a mudança, ajudar a criança indefesa a se tornar um adulto livre, com controle da própria vida, né? Por quê? Porque com consciência e memória, tá? Esses eventos podem aí ser encarados de modo diferente, né? Mudança e consciência, como diz o Stanley, estão intrinsecamente ligados. Se eu tomo consciência do que é que me faz sofrer, sabe? Eu vou aí poder me movimentar para dar um novo sentido àquele conteúdo que não dá mais para ser mudado, o conteúdo em si, não tem como voltar no passado e mudar isso, mas eu tenho como mudar a minha visão acerca desse passado traumático. E que está ali me fazendo sofrer e que eu não tenho consciência desse conteúdo traumático. Não tenho consciência porque está sepultado no inconsciente, a fim de proteger o meu ego contra esse desprazer, né? Mas a partir do momento que o profissional trabalha isso e traz isso para a consciência, eu vou poder elaborar isso aí, eu vou poder dar um novo sentido e lançar um novo olhar sobre esse fato, para assim me livrar, para assim poder me libertar, né, dessa criança sofrida, entende? Então é isso, mudança e consciência do fato estão intrinsecamente ligados. Eu não tenho como mudar o meu contexto, sabe? Eu não tenho como mudar minha visão de mundo, eu não tenho como mudar o meu modo de ser, eu não tenho como me trabalhar se eu não tenho consciência do que é que está me fazendo sofrer, do que é que causa certas sensações que produzem certas percepções, entende? Então é isso, gente, né? Eis aí mais uma
explanação acerca desse livro, né, que é tão rico aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais essa sessão, certo? E bem, aqui na descrição do vídeo vocês irão encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail. Vocês irão encontrar aí também os meus outros 2 canais aqui no YouTube. Vocês irão encontrar também os meus blogs. Vocês irão encontrar o meu Instagram, o meu Twitter, caso queiram me seguir, certo? Então é isso, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo para que você possa tomar conhecimento dos meus demais projetos aqui nas redes sociais, no YouTube, tá bom? Bom, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.